Talvez uma das séries brasileiras mais consagradas dos últimos anos. Bom Dia, Verônica é uma daquelas séries que vocês enchiam o meu saco pra eu assistir pedindo o tempo todo e eu, como sempre, enrolei até não dar mais pra enrolar. Mas que bom que eu cedi e finalmente assisti, mano, que série incrível. A terceira temporada, que teve apenas 3 episódios, foi lançada recentemente pela Netflix, já tem um tempinho na verdade, mas ainda assim eu queria tirar esse tempinho pra conversar um pouco com vocês sobre o que eu achei desse final, que eu vi que as opiniões estão bem divididas, então vamos trocar uma ideia sobre ela. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e faz tempo que eu não ficava obcecado com uma série como eu fiquei com Bom Dia, Verônica. O tempo todo eu tava assistindo, qualquer tempinho livre que eu tinha, eu tava lá indo assistir um pouquinho do episódio, parava o episódio onde não dava mais pra assistir, depois voltava a assistir da onde dava, assistia mais 5, 10 minutinhos. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de ver um episódio inteiro, eu não gosto de picotar. Mas, mano, eu tava tão empolgado, eu tava tão obcecado, como eu falei, que a qualquer momento que eu tinha, eu precisava continuar assistindo. Como eu não fiz vídeo sobre as outras temporadas, eu quero citar aqui rapidinho. A primeira temporada, ela pra mim beira a perfeição, se é que não foi de fato perfeita. Porque a Tainá Miller, a Tainá, que é a principal, que faz a Verônica, mano, ela tá excelente no papel. Ela faz uma mulher que, por mais que tenha ali os seus defeitos e suas dificuldades, ela tá sempre disposta a ajudar alguém, tá sempre disposta a fazer alguma coisa a mais por alguém que esteja precisando, principalmente pelas mulheres, mesmo que não sejam funções dela, e mesmo que coloque a própria vida dela em risco, coloque as próprias pessoas que ela ama em risco, ela tá lá tentando ajudar a pessoa. É quase que uma descrição de uma heroína, né? E todo herói e heroína que se preze tem que ter um bom vilão, e foi exatamente o que tivemos na primeira temporada, um ótimo vilão que foi o Brandão, interpretado tão perfeitamente pelo Eduardo Moscovis, que eu peguei raiva e nojo do ator. Eu sei que não tem nada a ver, eu sei disso, mas eu lembro que quando eu terminei de assistir, eu não conseguia olhar pra cara do Eduardo Moscovis. Tão bom que ele foi fazendo uma pessoa tão ruim como era o Brandão. Ele foi excelente nesse nível, assim, de não conseguir diferenciar quem é o ator e quem é o personagem, sabe? Assim como também a Camila Morgado, que, mano, eu desconheço, eu não lembro de um trabalho da Camila Morgado que eu já vi que ela tenha ido mal. Ela é uma atriz, uma das minhas favoritas no Brasil, por mais que eu não assista mais tanto produções brasileiras, principalmente novelas, eu não sei quais foram os trabalhos anteriores a essa série que ela fez, mas nesse aqui, malandro, ela arrebentou no papel. É difícil escolher quem foi melhor, a Tainá, o Eduardo ou a Camila, mano, porque foram excepcionais. Fora os outros personagens que comporam também o resto do elenco, mas esses 3 foram os que mais se destacaram. Aí teve a segunda temporada, que foi muito boa também, mas ainda não chegou a ser tão boa quanto a primeira, mas ainda assim pra mim foi maravilhosa, porque de novo tivemos a Tainá arregaçando como Verônica, fazendo toda uma personalidade um pouco diferente e mais, né, mais acentuada ali pra conseguir as coisas que ela queria e assumindo uma nova identidade, porque ela forjou a própria morte. E aí, como vilão dessa vez, tivemos o Matias Carneiro, interpretado pelo Gianecchini, que é outro ator que eu gosto muito, mas eu confesso que no início eu tava achando ele meio forçado, aquele sotaque que ele tá fazendo, aquele jeito de falar e tal. Falei, mano, o Gianecchini não tá tão bom aqui, né? Pô, que pena, porque eu gosto tanto dele. Mas, mano, quando ele sai daquela pele de cordeiro e se transforma no lobo que ele realmente é, puta merda, mano, que atuação sensacional do Gianecchini aqui, que é outro que eu peguei nojo também, né? Já passou, mas tô falando assim, na hora que eu assistia, eu peguei nojo do ator, porque, mano, ele abusava, né, das mulheres, abusava da própria filha, menor de... Mano, é um bagulho muito surreal, assim, e a interpretação dele... Tipo, ele tava toda com a cara de bonzinho e tal, não sei o que, quando ele olhava com a cara assim de ruim, quando ele sentou na mesa ali com a filha dele e com a esposa e começou a jogar a verdade no desafio, malandro, ele foi muito bem como vilão. Fora que ele conseguiu manter até o final o personagem também, porque ele era aquele vilão sarcástico, que sabia que ia se safar, que sabia que não ia dar nada errado pra ele, que era adorado por todo mundo. Então mesmo quando ele tava sendo capturado, ele continuava mexendo com o psicológico da Tainá, continuava rindo da cara de todo mundo. Então, mano, é o tipo de vilão que eu gosto pra caramba, e ele fez muito bem aqui, cirurgicamente bem. A Clara Castanho também me deixou muito emocionado com as cenas dela, foi muito bem. Todo o resto do elenco ali, mais uma vez, foi maravilhoso. E aí chegamos na última temporada, que é o que eu queria falar, né? Que teve 3 episódios apenas, pra muita gente foi muito pouco, pra muita gente também foi o suficiente, e uma temporada que chegava a ninguém menos do que um dos atores mais bem-sucedidos internacionalmente, Rodrigo Santoro, ou Rodrigo Santoro, eu já vi as duas pronúncias, não sei qual que é a certa. E aí, tendo o Rodrigo Santoro no elenco, não tem como dar errado.
errado, né? E eu tava certo. Aqui ele interpretava o Jerônimo, que era também conhecido como Dom, que é o cara que, mano, mandava no Matias e no Brandão, basicamente, né? Que eles eram todos amigos, ali cresceram junto e tal, mas ele era o topo, tipo, o Brandão, ruim daquele jeito, e o Matias, o pior ainda, os dois, o Brandão não sei tanto, mas o Matias tinha medo do Jerônimo, de tão incrivelmente perigoso que ele era. E aí eu fui assistir eu demorei um pouco ainda pra assistir a terceira temporada, porque eu tava no meio da segunda quando ela foi lançada, e como só tinha 3 episódios, todo mundo assistiu no dia do lançamento, praticamente. E aí eu comecei a ver uns comentários pela internet, sem querer, né, porque eu não gosto de ver a opinião dos outros antes de eu ver da minha opinião. Mas as pessoas começaram a opinar, falando que foi decepcionante, que não gostaram, que foi muito ruim. Aí eu falei que tava assistindo a segunda temporada, o pessoal, não assiste a terceira não, você vai se decepcionar, melhor nem assistir, finge que não existiu. Primeiro, não faz isso, por favor. Primeiro que você me desanima a temporada que eu tô assistindo, e você influencia na minha opinião também. Então, espera eu assistir. Quando você quiser muito comentar sobre uma série, fala, já assistiu? Já assistiu a temporada que acabou de sair? Eu queria comentar com você, seja bom, seja ruim. Mas não me fala a sua opinião antes de eu assistir, porque me influencia, eu sou influenciável. Não faça isso comigo. Eu não sou influencer, eu sou influenciável. Então, como muita gente começou a falar negativamente, eu já fui assistir com o pé atrás, achando que ia ser ruim. Pelo menos, dessa vez acabou sendo uma coisa boa, porque eu não me decepcionei. Eu já tava esperando uma temporada ruim, e pra minha surpresa, ela foi muito boa. Eu não entendi as críticas, esse que é o pior. E eu até entendo, porque eu acho que essa temporada ela se distanciou um pouco do público. Por quê? Por causa do tema, né? Leilão de mulheres. E não que isso não exista, provavelmente existe. Algumas pessoas muito ruins aí que leiloam pessoas, leiloam mulheres, tem venda, tráfico humano tem, a gente sabe que tem, né? Mas não é algo próximo. É muito difícil você conhecer uma pessoa que foi traficada, né, por alguém, ou que conhece alguém que passou por isso. É muito difícil você encontrar. Agora, pessoas que sofrem violência doméstica, mulheres principalmente, mulheres que são abusadas, ou por outros homens, ou até dentro de casa, né, e não conseguem falar sobre isso, principalmente às vezes porque são homens poderosos ou bem queridos por outras pessoas que não conhecem a verdadeira, né, origem dessa pessoa, e aí fica difícil para as mulheres caem como loucas, muitas vezes, né? Então é mais fácil se identificar com essas histórias, porque ou você conhece alguém que passou por isso, ou você, sendo mulher, provavelmente já passou pela violência, ou pelo abuso, ou pelos dois. Espero que não seja o seu caso, mas infelizmente é uma realidade no Brasil. Só que a terceira temporada é um negócio muito grande, muito mais, entre aspas aqui, fantasioso. Vou colocar muitas aspas, porque eu sei que, como eu falei, eu sei que existe, mas não é tão próximo assim. Então acaba, pra gente que não passa por isso, indo pro campo da fantasia, o que gera uma desconexão de uma série que a gente era muito conectado pelos temas presentes no nosso dia a dia. Só que vejam só vocês, foi uma das coisas que eu mais gostei. Não da desconexão, mas do tema ter sido maior do que os temas anteriores, em questão de grandeza, não de importância, mas em questão de grandeza. Porque primeiro a gente só tinha a Janete sofrendo violência e uma ou outra mulher estrangeira não, né? Chegando de outra cidade pra cá, sendo morta pelo Brandão e tal. Na segunda temporada, o Matias Carneiro, ele abusava da esposa, que era, a gente descobriu que era filha, depois começou a abusar da própria filha e abusava de outras mulheres também. Então já pegava um range de pessoas um pouco maior. Só que você pega o Jerônimo, que leiloa um monte de gente e que trafica crianças para outros países, para outros lugares e tal. Então é um negócio grandioso, sabe? Então, pra mim a história foi crescendo, foi desenvolvendo, foi evoluindo, né? De grandeza, de importância, de dificuldade e periculosidade. E é por isso que eu gostei também dessa terceira temporada. E aí a gente teve o vilão Jerônimo também, que era tão ruim quanto os dois primeiros, mas que eu não peguei tanto ódio, ele foi muito bem. Mas eu não peguei tanto ódio e nojo porque, de novo, não teve a conexão que eu precisava ter pra sentir um sentimento por ele. Mas era uma coisa grande que ele tava fazendo, era um esquema de leiloar pessoas que envolvia muito dinheiro, que envolvia outras pessoas importantes também. Então, foi legal de acompanhar, porque a todos os temas se acabaram se conectando. Porque eles todos gerenciavam pessoas, gerenciavam mulheres, né, de alguma forma, prejudicavam a vida das mulheres de alguma forma. Então, todos os 3 temas das temporadas estavam conectados, o que pra mim foi muito bom. Eu gostei também de uma outra coisa que foi uma sutileza, de certa forma, uma sutileza não escondida, mas foi de forma sutil que eles colocaram a forma que o Jerônimo doma os cavalos dele é a mesma forma que ele domava as mulheres também, que ele deixava lá presa para poder gerar um bebê, para ele traficar esse bebê e acabar matando a mulher. Só que ele precisava domar essas mulheres tal qual ele domava os cavalos. Né? Então deixava solto e ia atrás e não sei o quê, e continuava fazendo isso com as mulheres também, a ponto de que elas geravam um trauma tão grande de ele correr atrás dela o tempo todo e de capturar ela todas as vezes, que ela se convencia de que era impossível fugir e de que era melhor ficar de boa porque pelo menos não ficava acorrentada, né? Então ela era domada, as mulheres eram domadas por ele. E isso me causou uma reflexão muito grande
que eu já tinha visto, né? Eu já tinha ouvido, já tinha lido sobre o assunto, mas agora ver acontecendo com pessoas me fez refletir a forma cruel que os seres humanos domam os animais, né? Tanto animais de circo quanto cavalos, né, quanto animais de fazenda, quanto animais domésticos, né, domam os cachorros. A gente acha às vezes bonitinho, o cachorro fala senta, o cachorro senta, dá pata e dá. Mas que trauma que o dono desse cachorro gerou nele a ponto de o cachorro obedecer dessa forma, né? Então me gera uma reflexão. Eu sei que hoje em dia tem muito mais formas de você adestrar, né, que é a forma certa de falar. Você adestrar um cachorro, um gato, já vi gato adestrado também, você adestrar animais com recompensas, né, que aí é mais tranquilo. Mas a gente sabe que não é todo mundo que faz isso, né? Até por isso proibiram animais em circo também, porque não era muito bem por aí. O pessoal ia lá, se divertia, via leão andando pra lá e pra cá, via elefante, não sei o quê, mas o que esses animais não deviam sofrer nos bastidores, não tá escrito. E a gente vê isso traduzindo aqui, transformado pra uma pessoa sofrendo esse trauma, gera um pouco mais de identificação, a gente consegue entender um pouco melhor. E aí me causou essa reflexão por isso. E falando sobre o vilão da vez, o Jerônimo, ele é um personagem que eu gostei, né? O Do-1, ele era um cara muito frio, um cara que não se deixa levar por emoções, né? Ele tem o objetivo dele ali, tem todo o negócio que é só negócios, então ele não... É difícil falar porque vai parecer... Enfim, mas vou falar da forma que eu tinha pensado. Ele não estupra as mulheres, porque ele não chega a fazer nada com elas sexualmente, mas ele vai lá e coloca o sêmen dele nelas, então é como se fosse também, né? Não deixa de ser uma violência contra o corpo dessas mulheres, que logo depois seriam mortas, estavam ali só pra gerar um bebê. Mas pra ele era um negócio. Então ele tava ali, leiloava as mulheres, pegava os bebês e vendia também, traficava tudo e gerava dinheiro e é isso aí, né? Iria lá e meditava e fazia o exercício dele tudo tranquilinho. Então ele era um cara muito frio fazendo as coisas que ele fazia. E muito por isso, provavelmente, que ele era temido pelos vilões anteriores, das temporadas anteriores. E também foi por isso, por essa calma, essa frieza, que ele conseguiu matar o Matias na briga deles dois ali, quando o Matias veio pra cima dele, e aí começou a se agarrar, eles começaram a se beijar, mas depois ele foi lá e arrancou a língua do Matias na mordida. Mano, que cena foda! Ele arrancou a língua do Matias na mordida, e a atuação do Gianecchini, pra mim, foi muito boa nessa hora. Porque é a forma que eu imagino uma pessoa sentir uma dor, assim, inimaginável que deve ser acontecer uma coisa dessa, né? Por que eu digo isso? Porque normalmente quando a gente vê alguém tomando um tiro ou sofrendo uma dor muito grande, perdeu uma perna, não sei o que, a gente vê a pessoa gritando, não sei o que, e ela fica gritando. O Gianecchini tava se debatendo no chão. E a única forma que eu consigo imaginar é da reação nossa, do nosso corpo, que tá sofrendo uma dor muito grande. A gente se contorce, a gente quer fazer de tudo pra parar aquela dor. E a forma que ele fez ali, eu consegui imaginar ele sentindo aquela dor muito bem, eu consegui acreditar. Mano, maravilhoso, Gianecchini mais uma vez. Mas aí o Dom 1 saiu, foi lá, pegou o cavalo preto bonitão dele e pisoteou o Gianecchini, o Matias, né, na verdade, matando esse personagem, esse outro vilão. Foi uma morte que, mano, bem feito, né, sabe? Aquela morte satisfatória, mas ao mesmo tempo eu não queria que o Jerônimo vencesse porque ele também é vilão. Então, na briga entre o Matias e o Jerônimo, eu tava torcendo pela briga. E foi indo mais pro final ali no último episódio, teve aquela rebelião das mulheres que eu senti uma vibe meio The Handmaid's Tale, sabe? Todas as mulheres que estavam sendo domadas por ele, a Verônica conseguiu convencer todo mundo, elas se uniram, começaram a gritar, então vamos, rebelião, e saiu dando tiro, e tacando bomba, e matando todo mundo que tava lá no leilão. E, assim, um pequeno parênteses, eu nunca assisti The Handmaid's Tale, então nem sei se eu usei a referência da forma certa, mas foi a vibe que eu senti. Então foi legal ver essa cena, porque não era mais a Verônica sozinha contra o mundo, ela tentando destruir um vilão, não. Ela juntou, porque ela sabia que ali ela não teria força sozinha. Então, ela juntou todas as mulheres, porque aí sim, todas elas unidas conseguiriam vencer esse sistema que estava acabando com a vida delas. E aí elas foram lá, se juntaram e conseguiram fazer essa rebelião, né? As oprimidas conseguiram vencer os seus opressores. Mano, pra mim isso foi cinema. Mas, é claro que nem tudo foram flores, né? Tem algumas críticas negativas também essa temporada, muito por isso, pra mim, entre as três, ela é a pior, mas não significa que ela foi ruim, eu gostei pra caramba. Só que ela tem alguns pontos negativos que eu não encontrei nas duas primeiras. Mas antes de falar essa parte mais negativa, assim, de criticar realmente a série e falar as coisas que eu não gostei, eu queria te pedir pra se inscrever aqui no canal, se chegou até aqui, faz esse favor, se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações se você já é inscrito. Tá ruim pra logar na TV, no YouTube. Mano, faz o seu login, é rapidão, cria uma conta se você ainda não tem, se inscreve aqui que eu tô precisando muito da ajuda de vocês, deixa seu like,
Compartilha esse vídeo com outras pessoas também que você sabe que assistiram essa terceira temporada de Bom Dia Verônica, porque eu tenho certeza que tem alguém que você conhece que assistiu. E aproveita que tem essa pequena pausa aqui nesse vídeo, vai lá me seguir nas redes sociais, @minvidaemasérie_, no Instagram, mais especificamente, @minvidaemasérie_, o link tá na descrição, e o link do @mariapontilhada também no Instagram, que é o Instagram da Bia, minha esposa, que faz camisetas, blusas bordadas, como essa da Vandinha que eu tô usando. Nas quartas usamos preto, que é um trocadilho com o nome da Vandinha. Hoje eu tô gravando esse vídeo numa quarta-feira, então estou com a camisa própria para esse dia, por mais que esse vídeo não tenha saído numa quarta-feira. Vai lá seguir e conhecer o trabalho dela, ela faz esses bordados à mão, do jeito que você quiser, personalizado, e entrega pro Brasil inteiro. O trabalho dela é excelente, tenho certeza que você vai gostar. Faz seu pedido e fala que você conheceu aqui através do canal. Fechou? Agora vamos lá, vou falar algumas coisas aqui, começando pelo fato da série ter apenas 3 episódios. Eu sou o defensor de que uma série, uma temporada, ela tem que ter o número de episódios suficiente para contar a história. Se dá para contar a história em 3 episódios, faz 3 episódios. Não precisa fazer 5, 6, só para ter o mesmo número de episódios das temporadas anteriores e ficar enrolando a gente. E também não precisa fazer pouco episódio para correr, porque as pessoas estão com necessidade de urgência, geração TikTok, e aí tem que fazer as coisas tudo correndo, atropelando tudo, senão você perde a audiência. Então também não gosto que seja dessa forma. Dava para contar a história em 3 episódios? Faz em 3 episódios no tempo necessário para ser contada a história. Nem mais, nem menos. Só que nesse caso especificamente, talvez coubesse mais um episódiozinho, sabe? Para desenvolver um pouco melhor o Jerônimo, que tinha acabado de aparecer, deixar ele mais tempo enganando a Verônica, né, como bonzinho, e só revelar no final do primeiro episódio. Se bem que eu acho que foi o que aconteceu, não lembro agora. Mas dava pra deixar ele mais tempo fingindo que era bonzinho, ele já tramando contra a Verônica, uma outra interação dele com o Matias, um flashback, por exemplo, porque a segunda temporada termina com o Matias recebendo o Dom em casa. A gente só vê uma visão ali em primeira pessoa. Mas a gente não sabe o que eles conversaram, o que aconteceu naquele dia, a gente não vê o Jerônimo chegando lá. Então podia ter tido essa cena, mas principalmente podia ter tido mais cenas, mais flashbacks lá de onde eles ficavam quando era criança, naquele abrigo, naquele... como é que chama? Aquele orfanato? Era orfanato, né, que eles falavam. Aqui, todas as histórias do Monsenhor, todas aquelas coisas que eles contaram, a gente podia ter visto mais. A gente viu uns flashbacks sobre a mãe dele, mas a gente não viu nada sobre ele lá, sobre os filhos, o Matias, sobre o Brandão, a conexão entre eles, sabe? Então dava pra gente ter visitado um pouco mais o passado nessa temporada e de repente estender mais um, de repente até 2 episódios, pra contextualizar e deixar tudo um pouquinho mais bem fechado. Atrapalhou a temporada? Não, porque a história da temporada teve um início, meio e um fim. Então aqui se encerrou, tá tudo bem. Não fez falta necessariamente, mas teria sido interessante ver. Então acho que faltou um pouco mais. Faltou ver mais do pai da Verônica interceptando um bebê desse que estava sendo traficado, que era a Verônica, coisa que a gente acabou descobrindo. Então, faltou, sabe? Teve muita coisa que foi contada, que foi falada, mas não foi mostrada. Agora, a primeira crítica negativa que eu realmente tenho, que me causou um certo constrangimento, uma sensação, um sentimento um pouco mais negativo, foi que apesar de eu ter gostado da rebelião das mulheres no final da série, no final da temporada, no final da série, enfim, eu fiquei meio cringe que fala, né? Eu fiquei sentindo um pouco de vergonha alheia com elas todas em roda ali e batendo o pé no chão e gritando e batendo... Mano, precisava. Sério mesmo, precisava. Eu entendo que era pra dar um empoderamento, pra mostrar a força delas, mas eu acho que não precisava de verdade. Eu fiquei meio... né? Ficou meio esquisita essa cena. Pra mim, pelo menos, tá? Eu não gostei. Agora, o que eu realmente não gostei, não aprovo e não foi bom nessa temporada foi a morte do Jerônimo. Puta, mano. Você tem o Brandão, que era um vilão muito filha da mãe, muito foda e tudo mais. E aí a morte dele, mano, foi ele sendo queimado, vivo, acorrentado e com aquela caixa na cabeça que era um trauma de infância dele, que ele chegou a comentar, né, que aquela caixa ficava na cabeça dele quando ele era criança e tal. Então ele teve que enfrentar o trauma dele enquanto ele tava acorrentado sendo queimado vivo, tá ligado? Mano, do jeito que ele matou a Verônica, do jeito que ele matou a Janete, né, da mesma forma ali que foi queimada com a caixa também. A morte dele foi icônica, tá ligado? E a gente chega na segunda temporada também, teve o Matias, que na segunda temporada ele não morreu, mas a forma com que ele foi preso, foi capturado e continuou sendo sarcástico, continuou sendo ruim, continuou assim na prisão na terceira temporada e foi morto, pisoteado pelo cavalo do Jerônimo, sem a língua já. Então assim, foi uma morte excepcional também. E aí o Jerônimo, que era o vilão máximo, mais perigoso que esses dois, toma um tirinho na barriga, vai um pouquinho pro lado e cai e morre. Mano, sério, velho. Mano, sabe o que me frustra mais? É que eles tinham a faca e o queijo na mão. Eles tinham a oportunidade de fazer uma morte muito melhor do que essa. Vou dar 2 exemplos aqui que poderiam ter acontecido. O primeiro deles, já que não queria fazer nada, né, muito grandioso ou que tomasse muito tempo de tela, matasse ele do jeito que ele morreu. Aí a Verônica pegasse o corpo dele, colocasse no cavalo dele e o cavalo fosse passando pelo meio do leilão assim, pelos sobreviventes ali, ou se já tivesse a polícia ali, não importa. Mas tivesse pessoas e o cavalo
passeando ali no meio de todo mundo com o corpo do Jerônimo, pra todo mundo ver o Dom 1 morto, sabe? Exposto assim, tipo, caramba, mataram o Dom 1, tá ligado? Então não seria pouca coisa, teria sido uma morte bacana. Ou, que pra mim teria sido ainda melhor, ele se ferir, de repente ele tomar o tiro ali, pegar de raspão, aí ele começar a correr pela floresta pra fugir, e aí a Verônica ia atrás dele. E aí ele começar, tipo, a cair, assim, e tal, e ele tentar fugir da mesma forma que as mulheres que ele corria atrás tentavam fugir também. E aí a Verônica conseguisse pegar ele, colocasse o negócio aqui de cavalo, assim, na cabeça dele também, e aí sim matasse ele. Mano, ele sofrer, o jeito que ele fazia as mulheres sofrerem, aí sim teria sido uma morte muito incrível. Agora, ele fez tudo o que fez pra tomar um tirinho na barriga e morrer. Ah, sério? Dava pra ter sido melhor. E um último comentário que eu queria fazer aqui, que já não é tanto uma crítica, é mais uma defesa minha. Tem muita gente que comentou que não gostou dessa temporada porque a Verônica retrocedeu. Porque ela se deixou enganar muito fácil pelo Jerônimo, né? Porque ela não conseguiu vencer, ele tava muito fraco. Mano, vocês têm que ler o contexto da história. Primeiro de tudo, essa temporada a filha dela foi sequestrada, tá ligado? Então é óbvio que ela não tava pensando claramente, ela não tava na sua melhor forma psicologicamente, porque ela tá preocupada com a filha dela, mano. Tá sequestrada, ela não sabe onde tá. Depois ela descobre que tá com o Jerônimo, vai atrás, mas ela teme pela vida da filha. Então ela faz qualquer coisa, é óbvio. E quem tem filho vai me entender nessa. Faz qualquer coisa pra filha dela sobreviver. Tá ligado? Então, não tem como você questionar as ações dela depois que a filha dela foi sequestrada. Antes, você pode até questionar um pouquinho. Mas ainda assim, eu continuo defendendo. Por quê? A Verônica, as 2 primeiras temporadas, ela passou enfrentando tudo muito sozinha. Então, qualquer ajuda que ela conseguia, ela aceitava. Tinha o outro cara lá da polícia que ajudava ela, que ela, né, eles acabaram ficando ali. Tinha o Prata também, então toda ajuda que eles ofereciam, ela aceitava. Aí teve a outra policial que ajudou ela na segunda temporada a derrubar o Matias, ela também aceitou ajuda. O Jerônimo, por que ela não aceitaria? Porque ela apontou uma arma pra ele, ela desconfiou dele. Só que ele deu argumentos plausíveis, ele tinha provas que ajudariam a derrubar o Matias, né? E sobre as coisas do passado deles, daquele abrigo e tudo mais, e derrubaria todo esse esquema. Então, assim, mano, não tinha por que desconfiar. Ela não confiou 100%, mas não tinha por que desconfiar. E aí eles acabaram até se aproximando um pouco mais. Ela é uma mulher com necessidades, estava solteira, acabaram ficando, né? Ficando mesmo. E, mano, aí eu achei mancado. Vou dar um parênteses aqui, em cima do cavalo. Precisava. O cavalo pega a égua e fica em cima de vocês? Não fica. Então não precisava ter feito isso em cima do cavalo, achei mancado. Maltrata os animais, isso aí que chama. Mas aí, eles ficaram lá junto e depois ela ainda ficou zoando ele, né? Tipo, não na frente dele, mas quando ela foi se encontrar com o Prata, o pessoal falava lá, o agroboy mandando mensagem e tal, não sei o quê. Então, ela não tava toda apaixonada, cegamente, falar, oh meu Deus, é Deus no céu e Jerônimo na terra. Não tava. Era um aliado que ela tinha conseguido pra luta dela. E que até o momento ela não tinha motivos pra desconfiar. E aí a filha dela foi sequestrada, e ela ficou desesperada. E aí o Jerônimo se ofereceu pra ajudar. E aí ela precisava pegar a Ângela e colocar a Ângela em situação de risco na frente do Matias de novo. Coisa que ela tava se sentindo muito mal, mas ela não tinha mais o que fazer. Então, mano, não tinha como ela pensar claramente quando ela chamou o Jerônimo pra ir lá na cadeia e se oferecer pra ajudar e tudo mais. Não tinha como. E aí, mesmo que desse tempo depois disso pra ela ter um pensamento de, mano, por que ele tá me ajudando tanto assim? Já era tarde demais, porque ele já chamou a polícia pra ela já foi presa porque ela tava foragida e tudo mais. Entende que ela não tem culpa, porque foi tudo muito rápido, as coisas aconteceram muito rápido, e eu não julgo as ações que ela teve. Ela poderia ter pedido ajuda de outra pessoa, do Prata, pra levar lá? Poderia, mas como eu disse, ela não tinha motivos pra desconfiar do Jerônimo. Então, ela só, né, ele tava ali, tava disponível, ele se dispôs a ajudar. Não, me leva ali na delegacia então, que eu tô precisando. É simples assim, depois ele já traiu ela. Então, não julgo, não acho que ela decaiu, não acho que ela ficou pior. E aí, ela não conseguiu enfrentar. Mano, tá de sacanagem, né? O Jerônimo tem uma puta numa fazenda. O Matias Carneiro, que era poderoso pra caramba, não pôde com ele. Você acha que a Verônica ia conseguir sozinha? Não ia. Então, ela tentou, mas ela foi pega por ele. E ela não podia fazer uma coisa muito grande com ele, porque a filha dela tava sequestrada por ele também. E a Ângela também. Então, ela tinha todos os motivos do mundo pra não fazer nada contra ele. Porque, né, senão as pessoas poderiam sofrer as consequências. Então ela queria pelo menos barganhar e se colocar no lugar para as meninas serem soltas, né? Então tem todo um contexto aí dessa temporada, gente. Não dá pra falar que ela retrocedeu porque as circunstâncias eram bem diferentes das 2 primeiras. Então eu defendo a Verônica e eu defendo essa terceira temporada. Apesar da morte do Jerônimo e de uma outra cena lá das mulheres lá batendo pé e tudo mais, mas ainda assim foi uma temporada que eu gostei muito, muito mesmo, e que por outro lado, eu entendo também quem não tem gostado tanto, porque a gente pegou uma primeira temporada que foi uma obra-prima de perfeição, a segunda temporada que foi excelente, e a terceira temporada que tem um ou outro defeito, aí parece que caiu de qualidade. E comparando com as 3, como eu disse, foi a pior, mas foi ruim? Não, não foi. Tá longe de ser ruim essa terceira temporada. Pra mim, foi muito boa, sim.
e ainda no final teve um desfecho que eu acho que condiz muito com a personagem da Verônica, que jamais ia sossegar e viver uma vidinha em família, tranquilo, não ia, óbvio que não ia, porque ainda tinha muito a ser feito, tinha muita gente para ser capturada, e ela já não acreditava mais na justiça. Então ela criou seu próprio grupo de justiceiras ali, e agora ela não estava mais sozinha, ela ia pegar um por um com apoio de várias outras mulheres, com todo um grupo agora, né? Pra mim o desfecho foi perfeito, de tudo muito condizente, coerente com a personagem que a gente conhecia até ali. Agora sim, se a gente não teve cenas e histórias do passado, do abrigo lá, do Monsenhor, essas coisas, eu acho que tem espaço para um spin-off. Alô, Rafael Montes, tem espaço para um spin-off aqui. Você não tem essas histórias aí não? Você não quer criar pra Netflix poder adaptar e fazer de repente um spin-off de Bom Dia Verônica? Pô, eu gostaria pelo menos, né? Agora é a sua vez, descasca aí. Você concorda comigo? Discorda de mim? Pensa diferente? Gostou ou não da terceira temporada? Me fala aqui nos comentários. Não esquece de me seguir no Instagram, @minhavidamacena_, seguir a Bia também, @mariapontilhada, os links estão na descrição. Se inscreve nesse canal, deixa seu like, engaja aqui comigo nos comentários e nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!